Vamos prestar atenção na nossa respiração. Vamos inspirando, retendo o ar por um instante. Vamos soltando vagarosamente pela boca. Vamos repetindo essa inspiração, mentalizando que estamos recebendo energias novas, renovadas. E agora, ao expirarmos, vamos retirando cansaços, preocupações. Vamos ficando no aqui, no agora. E vamos iniciando a nossa reunião de hoje com o texto. Risoterapia. Cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria, tão importante como os remédios e terapias. Se desejar recuperar a saúde, procure logo desarmar sua cara e espante logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas de cura sigam alguma sintonia com você. No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo, porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, dramática e orgulhosa. O riso espanta a doença, porque devolve alegria a cada célula do corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico. Tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Comece rindo de si mesmo. Não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à sua volta. Curta o lado engraçado da vida e isso trará benefícios enormes para a sua saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada e geralmente estão cheios de doenças e remédios. O corpo é uma panela de pressão. Se você não deixar o vapor escapar, a panela explode. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Permita-se momentos de descontração durante o dia. Faça pausas para conversar leve e despreocupadamente. Conte e ouça anedotas saudáveis. Mate sua doença de tanto rir. Afinal de contas, como está na Bíblia, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vá à loucura de vídeos e encontre um pouco de saúde nas sensações de comédias. Ao invés de discursar para os amigos sobre todos os meandros de suas dificuldades orgânicas, reúna-os para se divertirem com filmes hilariantes. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde. Assim, gente, vamos olhando para nós mesmos, rindo das nossas dificuldades, dos nossos tropeços, para que possamos continuar olhando a vida com alegria, com paz no coração. E essa paz vai transformar as coisas mais difíceis em coisas que nós vamos conseguir enxergar, vencer, sobrepor de uma forma natural. E muitas vezes, depois que vencemos as dificuldades, nós vamos rir daquilo que passou por nós. Dos momentos até difíceis, constrangedores, mas que nos vão trazer depois histórias que vamos poder contar para os nossos amigos, nossos filhos, até com um lar hilário.
Pense nisso. A alegria é remédio, é energia, faz com que o nosso coração vibre alegria e amor. Vamos agradecendo pela oportunidade dessa leitura, vamos cumprimentando as equipes que estão conosco da espiritualidade, os alunos da espiritualidade, e o mentor deste trabalho, os alunos da espiritualidade e os instrutores da espiritualidade que estão aqui conosco, nos intuindo, nos auxiliando nesse nosso encontro de hoje. Vamos agradecendo e cumprimentando a cúpula espiritual da Casa de Caridade Espiritual Redenção, que nos apoia nessa nossa jornada deste grupo de estudo de magnetismo. Nos orienta, nos intui, nos dá a força necessária para que façamos cumprir esse trabalho com muito amor, muito carinho. Agradecendo as equipes de segurança e limpeza que já amorosamente prepararam este ambiente nos nossos lares, para que estejamos atentos e preparados para a nossa reunião de hoje. E com todos esses amigos dos dois planos, vamos seguindo nessa nossa jornada de evolução, vamos passando pelas fraternidades do espaço, dizendo ao nosso Divino Mestre Salvador: fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que estejamos sempre ao lado das forças do bem que estão regenerando este mundo, transformando de amor, de paz, de alegria, muita fraternidade. E assim vamos continuando nessa nossa jornada, vamos nos envolvendo nas esferas de Maria de Nazaré, que nos envolve, nos recebe com sua luz, com seu carinho, agradecendo a nossa mãezinha espiritual e pedimos que ela nos leve até seu fim. E ao Mestre agradecemos pela sua presença constante em nossas vidas através dos seus ensinamentos. Agradecemos por todo o seu trabalho na regeneração deste nosso planeta. Com o Mestre chegamos ao Pai, e ao Pai agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por esta e por todas as outras encarnações que nos fazem caminhar, aprender e evoluir ao longo da eternidade. E assim nos conectando, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. E assim seja. Graças. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou deixar com vocês a aula com a Marinês, que ela vai se apresentando enquanto eu vou colocar. Então, vamos lá. Boa Marinês, noite vai se a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Ivan, Beto, Marcelo. Eu acho que eu não conheço a grande parte do pessoal do Gen 10. É um prazer estar com vocês aqui esta noite, compartilhar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento da cromoterapia. Vocês fiquem à vontade depois de
perguntar se tiverem dúvidas. Se eu não souber responder, depois eu respondo no grupo. Passou a aula, acabou a aula amanhã, depois vocês têm alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, pode perguntar no grupo, que eu estou acompanhando o grupo também, tá bom? Estão Então todos vamos, vendo a apresentação, gente? todo mundo vendo? Estão vendo a apresentação já? Está Ah, vendo, tô Marinês? vendo, tô vendo, tô Sim, vendo. Então, tá bom, Marinês, a aula é Bora tua. lá. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de cromoterapia. Alguém aqui já conhece dessa terapia integrativa? Alguém já conhece, já utiliza? Bom, depois fique à vontade de, se vocês tiverem algum conhecimento a mais, por favor, compartilhe aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá. O que que é a cromoterapia? Então, a cromoterapia ela é uma técnica muito suave, que ela utiliza a energia das cores, pois ela reequilibra a dinâmica natural da energia em nossos organismos. Olha só que espetacular isso. Bom, essa terapia, essa técnica, ela já é conhecida desde lá a antiguidade, né? E sempre foi usada, né, utilizada com sabedoria. E ela pode estar mudando todo o nosso estado emocional e nos proporcionando aí harmonia e saúde, tanto no nosso nível físico como no mais sutis. Então, pois são as cores, elas são pura energia. Não tem a energia dos cristais, a energia das essências, a energia do reiki, aí temos também a energia das cores, tá? Lá antigamente, os tibetanos, os egípcios, chineses, gregos, eles já vinham praticando dessa terapia, né, da energização do corpo com as cores. Então, quem pensa que a cromoterapia é algo contemporâneo, salvo engano, pois isso já é muito, mas muito antigo. Já no Egito, no ano de 3000 antes de Cristo, eles já faziam uso das cores. E não só das cores, mas eles também faziam uso dos cristais, eles faziam uso da água solarizada, e eles também usavam a doação de energia pelas mãos. Tudo isso para trazer a cura, tá certo? Porém, a cromoterapia, ela só foi reconhecida aí como uma terapia integrativa só em 1976, que a OMS, que ela passou a reconhecer a cromoterapia, fazendo essa parte de uma terapia complementar, integrativa, né? E atualmente, hoje, nós temos hospitais que utilizam a cromoterapia. Um dos hospitais aqui, que é mais conhecido aqui em São Paulo, é o Mandaki. Ele utiliza, inclusive, tem um vídeo aí que nós vamos olhar depois, tá? Temos também o hospital. Tá tudo certo aí? Temos também um hospital veterinário, que também utiliza, né, o Nova Campinas, lá em Campinas, utiliza a cromoterapia. E nós temos aí o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que são as famosas PICS, PICS, né? E onde tem essas unidades que utilizam da cromoterapia, não só da cromoterapia, não, elas utilizam também de reiki, de outras terapias. Tem unidade aqui na Praça da Sé, em Guaianazes, tem em São Mateus, tem no Bosque da Saúde. Então, se vocês quiserem saber onde tem mais desses centros, né, dessas unidades, é só vocês entrarem lá no site da Secretaria Municipal da Saúde do Estado de São Paulo e colocar lá unidades PICs. Não é PICs, tá? É PICs. Aí vocês entram lá e vocês vão descobrir onde que tem essas unidades, tá? Então, pois bem, quando nós aplicamos as cores em nossos organismos, nós estamos o quê? Restaurando o nosso campo magnético, né? Então,
A aplicação da cor, ela traz uma restauração no nosso corpo magnético, tá? E ela vai promovendo, assim, condições para o equilíbrio, né? Aquele que foi alterado por conta das doenças, né? As enfermidades. Então, quando a gente está em estado de enfermidade, que a gente não está bem, há um desequilíbrio. Então, a cromoterapia, ela vem nos auxiliar. Lógico, evidente que a gente nunca pode deixar de ter um acompanhamento médico, porque essas terapias integrativas, elas vêm para potencializar o tratamento, tá? Então, assim, não vamos acreditar que a gente vai resolver um problema de tumor só com cromoterapia. A gente precisa ter acompanhamento médico. Lógico, uma dorzinha de cabeça, uma coisinha assim à toa, a gente até consegue o auxílio aí da cromoterapia, mas a maioria dos casos a gente só utiliza a cromoterapia como um potencializador. Tá? Então, a gente tem que deixar isso muito claro e a gente isso ser uma verdade ali que não adianta a gente falar, não, eu vou usar só cromoterapia. Hoje, eu conversando com uma colega aqui, ela falou, ai, eu tenho uns probleminhas, e a minha mãe, ela tem esquizofrenia, eu acho que eu vou fazer o curso de cromoterapia e vou tratar ela. Eu falei, ela passa no médico? Não. Eu falei, não, não, não. Para começar, ela tem que ter acompanhamento médico. Aí você vai, você pode fazer o curso de cromoterapia, eu posso até te ajudar. Aí você usar a cromoterapia, usar os cristais e tudo mais como um potencializador, tá? Então a gente tem que deixar isso muito claro, tá bom? Então tá. Porém, cada cor ela tem uma propriedade diferente, que ela vai agir em pontos específicos, para que estimule, né, venha a estimulação da reação curativa. Então, para a gente estar utilizando, a gente não vai usar aleatório em qualquer lugar, a gente tem que saber os pontos certinho onde nós vamos utilizar. E geralmente, o tratamento de cromoterapia, a gente utiliza mais de uma cor. Depois, lá mais para frente, eu vou passar para vocês, dar um exemplo de tratamento de ansiedade, de depressão. Então, a gente utiliza mais de uma cor. E uma cor não significa que ela pode ser usada, vamos supor, só num determinado órgão. Não, ela pode ser usada em vários órgãos, em vários lugares, porque é um conjunto de cores que vai formar o tratamento. Tá bom? Aí vocês me perguntam, nossa, mas Marisa, como é que a gente vai fazer isso? Lá no final, eu vou explicar para vocês. Tá bom? Então, e a gente pode estar utilizando também as cores para a gente harmonizar os nossos chakras, né? Então, assim, olha só que beleza, né? Então, quando a gente vai se preparar para fazer uma aula, para a gente fazer um tratamento, a gente pode também harmonizar os nossos chakras. Então, eu convido vocês agora para a gente fazer uma harmonização dos nossos chakras com as cores, combinado? O Ivan vai colocar o áudio, eu que fiz o áudio, então eu já vou adiantando, vamos todo mundo sentando aí bonitinho, todo mundo se acomodando, para a gente fazer a harmonização dos nossos chakras, tá bom? Vamos lá, Ivan. Vamos fechando os nossos olhos, nos acomodando confortavelmente, deixando nossa coluna ereta, o queixo alinhado e respirando profundo e lentamente. Pedimos a permissão para utilizar neste momento as energias das cores respeitosamente. Respirando e expirando amorosamente através das nossas narinas, essa respiração amorosa é o caminho para dentro de nós. Vamos sentindo o ar percorrendo das narinas até os pulmões. Sintam esse ar entrando e mantenham a atenção plena na respiração. Elevando nossos pensamentos, nos envolvendo com as energias das cores, visualizamos
com muito carinho o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul claro, o azul índigo e o violeta. Permaneçam conscientes e vamos levar a nossa consciência para o nosso chakra básico. E imaginem a cor vermelha e respirem o vermelho. Sintam a energia do vermelho e soltem pelo nariz. Vamos levar a nossa consciência para o nosso chakra umbilical. E imaginem a cor laranja e respirem o laranja. Sintam a energia do laranja e soltem pelo nariz. Vamos levar a nossa consciência para o nosso chakra gástrico. E imaginem a cor amarela. E respirem o amarelo. Sintam a energia do amarelo. E soltem pelo nariz. Vamos levar a nossa consciência para o nosso chakra cardíaco. E imaginem a cor verde. Respirem o verde. Sintam a energia do verde. E soltem pelo nariz. Vamos levar a nossa consciência para o nosso chakra laríngeo. E imaginem a cor azul claro. Respirem o azul claro. Sintam a energia do azul claro. E soltem pelo nariz. Vamos levar a nossa consciência para o chakra frontal. Imaginem a cor índico. Respirem o índico. Sintam a energia do índico. E soltem pelo nariz. Vamos levar a nossa consciência para o nosso chakra coronário. E imaginem a cor violeta. Respirem o violeta e sintam a energia do violeta. E soltem pelo nariz. Um palmo acima do coronário. Imaginem a cor branca e levem para um ponto de luz no universo mais longínquo. E desse ponto de luz, vamos imaginar um fio bem fino de luz dourada, descendo exclusivamente um para cada um de nós. E nesse momento, esse fio de luz dourada toca o alto dos nossos coronários, onde vem carregado de muita amorosidade e sabedoria da espiritualidade. E vamos respirando bem profundo e permitindo que essa energia desça, passando pelas nossas colunas, energizando, harmonizando, limpando e equilibrando cada chakra e fazendo o que for de melhor para cada um de nós. E assim esse fio dourado nos conecta até o centro da Mãe Terra. E nesse momento, sentimos que somos um canal entre o Pai Céu e a Mãe Terra,
sentindo-nos totalmente integrados. E neste momento, agradecemos respeitosamente as energias das cores e da espiritualidade aqui presente. E amorosamente vamos abrindo os nossos olhos, colocando as nossas palmas das mãos juntas diante dos nossos corações. E vamos deixar essas energias se expandirem pelo nosso planeta Terra. E que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Foi tranquilo? Gostoso, né? Então tá, então agora o próximo slide, Ivan, por favor. Agora nós vamos assistir um vídeo, tem no YouTube do Hospital Mandaki, que eles utilizam a técnica, né, a terapia a cromoterapia, e também eles utilizam o reiki lá. Vamos ver aí, Ivan, se vai passar dessa vez. Pior é que não está passando, Marina. Não está Quer ver? entrando ele. Eu acho que não entra. Será que é por conta do Zoom que não permite? Não, eu testei fora do Zoom, ele funciona perfeitamente. Eu também testei depois que você me mandou. Aliás, não estava funcionando, depois que você me mandou, passou a funcionar. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar depois para vocês o link que está no YouTube para vocês assistirem. Então, no hospital, eles mostram como eles trabalham com a cromo, tem depoimento de pessoas que recebem um tratamento. É bem interessante vocês assistirem para vocês se certificarem que, de fato, isso está ocorrendo, ocorre, isso já tem um bom tempo já, que o Mandaki tem utilizado isso. O Hospital das Clínicas também tem utilizado. Hoje em dia, vários hospitais utilizam. Até mesmo em outros países, eu andei pesquisando, e a minha filha, hoje ela mora nos Estados Unidos, e eu acompanhei o parto do meu segundo neto, e lá eles trabalham no hospital que ela teve, um hospital grande, um hospital muito bom mesmo. Eles também usam muito a cor azul, verde, né? Então, eu até comentei, perguntei para a enfermeira, e ela disse que usam principalmente na sala de parto, que deixam azul para trazer mais calma para as mães, para as futuras mamães, né? É muito interessante como isso é bacana, é bom de ver, né? E eu ainda comentei, eu utilizo da cromoterapia e tal, e eu fiquei super feliz dela ter tido isso lá também. Bom, então vamos lá. O próximo slide, a gente vai falar de alguns benefícios da cromoterapia. Olha lá. Então, quais são os benefícios da cromoterapia? Aí são somente alguns, tá? Então, coloquei o básico do básico, só para que vocês possam ter ideia os benefícios que a cromoterapia nos traz, né? Então, ela resgata o nosso estado, né, o estado saudável dos órgãos, ela reequilibra os nossos chakras. Depois, se vocês sentirem alguma coisa diferente agora, quando vocês estavam fazendo a harmonização, depois vocês colocam lá um depoimento que é legal a gente compartilhar. Ela atua na limpeza e purificação do corpo físico e da mente. Ela melhora o sistema imunológico, olha que legal, quando a gente está doente, que a imunidade cai muito, ou quando a gente não se alimenta direito, quando a gente trabalha muito, a imunidade tem uma tendência muito grande de cair. Quem tá em processo de quimioterapia, então, ela ajuda muito na questão, né, do sistema imunológico. Ela revitaliza após momentos de estresse, sabe aqueles momentos que a gente tem de estresse, mas não aquele estresse corriqueiros do dia a dia, aquele estresse que às vezes a gente passa por algum problema de família, problemas financeiros. A cromoterapia também pode nos ajudar nisso. Ela também nos traz equilíbrio emocional e mental. Olha só que interessante, né? Ela equilibra todos os sistemas do
nosso organismo. Fala, nossa, mas a cromoterapia faz milagres, né? A cromoterapia ajuda muito. Ela também alivia dores, ela alivia as inflamações, alivia infecções, né? Ela acelera as cicatrizações. Olha que interessante, né? Quando a gente fala em acelerar em cicatrizações, quando eu fiz o curso, eu me recordo muito bem que a pessoa que estava ministrando o curso, ela disse, né, quando ela falou de cicatrização, ela falou até a questão das nossas rugas, né, das rugas, das estrias, que ela também atenua bastante a cromoterapia. E a dica é usar o amarelo para isso, mas lá na frente eu vou falar também, tá bom? A cromoterapia, ela também promove uma tranquilidade naquelas fases de transições, de mudanças que, né, que traz um estresse para a gente. Então, às vezes é uma mudança de rotina, né, da vida da gente, quando a gente muda algo muito brusco, né, causa aquele estresse. Então, a cromoterapia também nos ajuda. Ela também acelera o período de recuperação pós-operatórios. Então, assim, passou por um processo, né, operatório, olha que legal, vamos utilizar a cromoterapia. Então, fez lá a cirurgia, fez algum procedimento, vamos utilizar a cromoterapia, ela ajuda bastante aí junto com os cristais. Já tiveram a aula de cristais, Ivan? Já, Já, então, olha só. Aí na bagagem de vocês tem aromaterapia, já teve? já. O Beto já deu. Aromaterapia. Aí tem os cristais. Depois eu indico sim onde fazer o curso, Ana Maria pode deixar, tá bom? Então vocês estão colocando mais uma ferramentinha. Eu acho que vocês também falaram a respeito do reiki, né? De jurei. Já. Olha quantas ferramentinhas que a gente tem aí na bagagem da gente, né? Quanta coisa que a gente tem. O Sanjeevi também, Ivan? Não, o Sandivini vai ser daqui a 2 semanas. Aí só falta. A Legal. Valéria precisa acertar com ela agora. Nossa, que bacana. Então, assim, olha só. Então, vamos aproveitar todos esses instrumentos que essas ferramentas que a gente tem na nossa bagagem, né? E ele leva, a cromoterapia, ele leva o nosso padrão de frequência vibracional. Aqueles dias, dos livros também pode deixar que eu vou indicar livro para vocês. Sabe aquele dia que a gente também não está muito bem? Assim, parece que a gente está meia lá para baixo, que a gente está sentindo legal. Também dá para a gente usar da cromoterapia, tá bom? Então, assim, tem muitos, muitos, muitos benefícios aí. Agora, Ivan, vamos passar para o próximo, que nós vamos falar de alguns benefícios, não, é o próximo aí, algumas indicações da cromoterapia, né? Então, a gente pode usar ela tanto para o físico, para o mental e para o emocional. Nossa, para o emocional, para o mental. Não somente para o nosso físico, tá? Eu tenho ansiedade, né? Eu tive várias crises de ansiedade neste ano, final do ano passado, neste ano. Hoje eu faço tratamento com psiquiatra e, além dos ansiolíticos que eu venho tomando, cheguei a tomar canabidiol também, eu também uso da cromoterapia. Então, assim, como eu uso a medicação, passo com o psiquiatra ali todo mês, e eu ainda comentei com a minha psiquiatra, falei, olha, eu também uso da cromoterapia, viu? E ela usa, ela que ministra também canabidiol, ela falou, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, então você precisa aprender, porque ajuda. E eu não sei se um de vocês aí já entraram em crise de ansiedade, que a gente para até de respirar. Então, quando eu me sinto que eu estou parando de respirar, eu já visualizo a cor verde junto com o azul. Aí eu vou respirando, respirando, daqui a pouco eu já vejo que eu estou bem. Mas eu também estou medicada, tá bom? Então vamos lá, para o físico. Para o físico a gente pode usar para as dores, a gente pode usar para as lesões, para doenças aguda ou crônica, né? No mental a gente usa para o estresse, para insônia, ansiedade, para agitação, quando a gente está muito agitado, para fobias, para o síndrome do pânico. Aí vocês perguntam, mas para insônia, como é que a gente vai utilizar? A gente consegue preparar o quarto,
para poder ter uma noite mais tranquila, tá bom? No emocional, então a gente pode usar quando nós estamos em conflitos, quando nós temos doenças psicossomáticas, quando a nossa autoestima está baixa, quando nós estamos com depressão, quando tem convulsões, né? Tristezas, luto, raiva, até para raiva, para insegurança. Olha quanta coisa que a gente pode utilizar a cromoterapia, né? A gente pode também utilizar para nos promover uma segurança, sabe que é uma pessoa segura, para trazer tranquilidade, equilíbrio, para a gente enfrentar aquelas situações difíceis, situações de estresse. Acho que ninguém passa por isso hoje, né? Estou falando isso aqui de bobeira, né? Porque é o que a gente mais vive hoje, né? Dá para usar também, ela também é indicada, né? Nós também podemos usar nos animais para curar, para equilibrar. Tudo que a gente pode usar na gente, a gente também pode usar neles. Olha só que legal. Nas plantas, podemos usar nas plantas. Qualquer tipo de planta, podemos usar em qualquer animal, desde os elefantes, dos búfalos, até daqueles pititiquinhos, né, Ivan? A gente pode usar em tudo, em qualquer Com animal. certeza. Não só o animal humanos, mas os animais também não humanos, né? Os nossos pets, né? Nós também podemos colocar na água, usar a água, né? Para que possa ajudar aí na cura, na enfermidade. Depois eu vou mostrar para vocês lá na frente a questão da água solarizada, os horários, as cores. Depois o Ivan coloca esse PowerPoint para eles, né, Ivan, que vai ter lá para Já vocês. preparei, Marinês. Acabou tua Parou? aula, eu já vou postar. Ah, legal. E também a gente pode usar a cromoterapia naqueles casos de terminais, aqueles casos paliativos, né? Para a gente poder minimizar a dor, para a gente poder trazer ali uma certa tranquilidade e conforto para a pessoa que está em estado paliativo. A gente também pode usar a cromoterapia para isso, certo? Bom, agora vamos ver o próximo slide, Ivan, que é o próximo slide a gente vai falar dos efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos colaterais que que a cromoterapia pode nos dar, né? Pode acontecer com a gente. Bom, se usarmos assim cores indevidas ou desaconselhadas para o tratamento, elas não vão agredir o nosso organismo, tá? Porque são vibrações puras e naturais. Então, assim, ai meu Deus, mas no estômago eu tinha que usar o verde, nossa, eu usei o roxo. Não tem problema. Não vai prejudicar em absolutamente nada, porque é uma energia pura, é uma energia natural, né? É diferente de você usar uma medicação errada, né? Ou a mais ou a menos, né? Não vai fazer efeito, tá? Porque o que acontece? Quando a gente usa também demais uma cor, uma cor que não é necessária ali para o momento que a gente está fazendo o tratamento da enfermidade, o próprio corpo ele vai eliminar. No máximo, em 2 horas, ele elimina o que ele não precisa, ele vai eliminar. Tá? O nosso corpo ele tem essa facilidade de eliminar. Já os animais, ó, dando um spoiler aqui, já os animais, quando a gente está aplicando uma cor neles, vamos supor, a gente precisa fazer um tratamento de estômago, uma gastrite, a gente está usando ali a cor necessária. E quando eles se afastam, é porque já deu. Olha que interessante, eles são muito mais sensíveis e mais espertos que nós. Eles absorvem muito mais, então eles, não, isso eu já não preciso mais. Aí eles saem, eles se viram de costa, eles vão para o outro lado, né, Ivan? Por quê? Porque eles não precisam, eles já estão sinalizando para a gente. Aí, então já é hora de parar ou de trocar de cor. Muito interessante. Então, se a gente usar uma cor por mais tempo, não vamos nos preocupar, tá bom?
E pode ocorrer também, tanto da pessoa como do animal, quando está passando por esse processo de cromoterapia, a gente também faz a questão da limpeza, que a gente usa lá o laranja para fazer a limpeza e fazer a desintoxicação e tudo mais. Porque a própria cromoterapia, ela já faz tudo isso, né? Então, ela está fazendo ali uma certa desintoxicação energética, física. Então, é decorrente desse processo, mas ele pode apresentar algum sinalzinho na gente. Uma dorzinha de barriga, uma dorzinha de cabeça, isso pode acontecer, tá? Alguma alteraçãozinha assim temporária. A gente também pode bocejar, ficar bocejando, ficar um pouco assim, sonolento, mas é coisa temporária, tá? Aí a gente tem que pensar assim, mas isso acontece e aí, o que que vai ficar? Não, fica tranquilo, isso vai passar, isso vai vir e isso vai voltar. Isso é tudo natural, porque, como eu já disse, a gente está trabalhando com energia pura, uma energia natural, que são as cores. Tá bom? Então, essas reações, elas são é muito comum, não só na cromoterapia, também com os florais, com o reiki, com a homeopatia, né, a fitoterapia, também a gente tem algum sinalzinho, não são todos, tá? Mas alguns acontecem. Eu já tive casos de falar, eu me senti um pouquinho bem, me senti um pouco enjoado. É normal, depois passa, tá bom? Então, não é, como eu disse, não é todo mundo que sente, mas também tem pessoas que pensam assim, nossa, eu não estou sentindo nada. Nossa, eu não senti nada. Não senti nada quente, não senti nada frio, não fiquei arrepiado. Ai, não senti nada, não senti nenhuma pressãozinha. Ok. Mas isso não significa que não está sendo tratado, não significa que a terapia não está funcionando, tá? Tem muitas pessoas que acham que tem que sentir alguma coisa. Não, que isso é uma coisa assim muito particular de cada pessoa, né? Tem pessoas que sentem, tem pessoas que não sentem nada. Então, nossa, a Patrícia, ela saiu daqui sentindo uma coisa quente, um calorzinho, uma coisa gostosa, tal. Aí a Vera, eu não senti nada. Eu tô achando que isso não tá valendo de nada. Cada uma é uma, cada uma cada a gente tem as nossas digitais, cada um também tem as suas reações para receber o tratamento. Tem uns que tomam remédio, esse remédio me deixa com dor de estômago, esse remédio me deixa constipada, né? Então, cada um sente uma coisa, porque cada um é único, cada um tem uma forma de responder, né? O corpo, o organismo da gente, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho de cada cor. Vamos lá, Ivan. Agora a gente vai falar das funções das cores. Vamos falar agora, o primeiro é o vermelho. Pode colocar aí o vermelho, Ivan. Olha lá. O vermelho, né? É uma cor que aterra a gente, né? Tanto é que a gente usa no básico, né? Ela aterra, ela centra assim a pessoa ali no presente. Sabe aquele dia que você tá voada assim? Joga um vermelho lá no básico para aterrar, para te trazer aqui de volta no presente, no aqui e agora, né? O vermelho ele também ativa e acelera o nosso metabolismo, né? O vermelho ele é uma cor assim que eu sempre digo, a gente tem que tomar um certo cuidado para usar o vermelho, tá? Porque é uma cor agressiva, é uma cor que ela cansa de forma rápida, porque ela satura bastante, tá? Mas é um tonificante, aquela coisa que traz aquela vontade de viver, vontade do prazer, causa um estímulo alimentar, né? Coloca lá o vermelho e o amarelo como o McDonald's fez, aquilo lá foi estudado, viu? Vermelho com amarelo. Se vocês colocarem vermelho e amarelo na cozinha de vocês, vocês vão ver como vocês vão gastar 3 vezes mais no supermercado, porque vai estimular o apetite. Sabe aquela criança que não come? Coloca lá para ela um pratinho amarelo, uma toalhinha vermelha, para estimular ela a comer.
porque o McDonald's ele estudou, porque essas duas cores juntas, nossa, é maravilhoso para dar fome, vontade de comer, né? Eu até digo, vontade de comer até um pouco mais de porcaria, né? Então vamos agora lá para o próximo, Ivan, que é a cor laranja. Está relacionado ao nosso chakra, no esplênico, né? O laranja, ele também tem uma coisa muito legal, né? Ele é estimulante, ele nos dá aquela sensação de vitalidade. E ele é considerado na cromoterapia o né? Então, é aquele que possui a característica de desfazer, de desintegrar, de destruir, de desbloqueio, de destravar, de desprender. Então, sabe quando as coisas assim, elas precisam de um des na frente? É preciso destravar? É o laranja. O laranja, ele tem esse poder. Ele tem um poder de destravar tudo. Tô com medo, né? Ele é para qualquer tipo de medo, né? Ele sempre encoraja, ele dá aquela coisa para a gente confrontar, para a gente superar. Nossa, hoje eu preciso de destravar uns problemas, eu preciso ter coragem. Vai lá e visualiza o laranja e visualiza ele destravando tudo. Ele é muito bom. E além disso, ele promove, né, a autoestima na gente, né? E ele é muito bom para quando a gente tem que tomar uma decisão. A gente precisa definir alguma coisa, assim, sabe? Como eu disse, ele destrava. E tem outro pulo do gato, o laranja. Ele é muito bom para fazer limpeza. Sabe aquela limpeza energética? Só que quando a gente utiliza a energia das cores, a gente sempre utiliza, né, quando a gente vai fazer o tratamento, sempre imaginando ali, sempre no sentido horário. Todas as cores. O laranja, em exceção, para fazer a limpeza, você usa no sentido anti-horário. Então, você quer fazer uma limpeza energética em alguém, ou um bichinho, alguma coisa, você mentaliza ele em círculos, assim, fazendo movimentos anti-horário. Ele vai fazendo aquela limpeza no ambiente, sabe? Tem pessoas que usam incenso, defuma, né? Defumações, essas coisas. Ah, eu não tenho nada disso. Ah, eu tô aqui num lugar, eu tô sentindo que tá meio estranho esse lugar. Vai lá e começa a usar o laranja, assim, imagina uma bola de laranja, assim, bem forte, assim, que nem a cor desse pássaro aí, ó. Imagina ela passando, assim, no ambiente, tudo no sentido anti-horário, limpando tudo, tirando tudo que não é bom. Podem usar o laranja para isso. Depois, se vocês, tudo que eu falar aqui para vocês fizerem e for legal, que der certo, que legal vai ser, né? Vocês, por favor, compartilhem depois, porque depois eu vou dar uma dica para vocês também do violeta. Então, se vocês usarem, por favor, vai compartilhando e vamos incentivando todo mundo a usar as cores. Combinado? Vamos lá, Ivan, agora vamos falar do amarelo. O amarelo é do nosso chakra do gástrico, né? Volta mais um aí, Ivan. O amarelo é a cor da alegria, do bom humor, né? Inspira a gente a viver alegremente, de maneira despojada, né? Daqueles conceitos arraigados, tradicionais, né? Levando a gente a encarar com mais leveza aí as coisas da vida, né? É uma cor indicada para o processo de resignificação, que é quando a gente, né, fecha, encerra um ciclo, né? Então, seja no trabalho, no relacionamento, né? Quando a gente precisa buscar novos rumos para a nossa vida. Olha, a gente tem um amarelo aí para a gente usar dessa energia. Também é utilizada para a pele, como eu falei, para atenuar as rugas, estrias, olha aí, para as mulheres, né? Então, a gente usa os cremes bons, lógico, e vai imaginando ali o amarelo. Eu sempre, toda vez que eu dou essa aula, eu dou essa dica, né, Ivan, o Beto, o Marcelo, que acompanham, usem o amarelo.
Outro dia eu estava com a minha mãe, eu falei, ai, minhas orelhinhas estão enrugadinhas. Eu falei, ai, mãe, se eu fosse você, eu fazia uma touquinha amarela e usava o amarelo. Vai usando amarelo, vai usando amarelo. Mas isso dá certo. Eu falei, usa, depois você me conta. Falei, aqui também assim, tem coisa que milagre não dá para fazer, né, dona Má? Também já está com mais de 75 anos, tadinha, não, com todo respeito, mas já está bem enrugadinha, né? Falei, mas pode dar uma atenuada aí. Ela falou, eu vou usar. Eu falei, usa, depois você me conta, mãe. Falei, isso, usa. Então, vamos usar o amarelo para tonificar também, que é muito bom, né? E o amarelo, ele também ajuda aí para aumentar a capacidade da digestão, né? Então, quando a gente não está bem, né, imagina, visualiza ali o amarelo para aumentar a nossa digestão, para facilitar, tá bom? Então, vamos para a próxima cor. Agora é o verde, né, Ivan? Vamos falar aí do verde que está relacionado ao nosso chakra cardíaco, né? Essa cor, ela é considerada aí por muitos estudiosos como a cor da cura, né? E podendo ser empregado em vários tipos de tratamento. Olha só. O verde e o azul é o coringa. Sabe as mulheres aí que tem aquele vestidinho preto guardado para um coringa, né? A gente usa o verde e o azul na cromoterapia, né? O verde, ela é aquela a cor da ponderação, do comedimento, né? Ela possibilita a fluidez dos nossos pensamentos, né? E a manifestação assim, apropriada dos sentimentos. Olha só que interessante, que bacana, né? Então, o verde, ele vai estabelecer aí uma conexão com as forças naturais. E o verde, ele atrai bons resultados. E tem uns momentos que eu gosto de usar muito o verde. Sabe aquele momento assim que a gente tá cansada, a gente trabalhou o dia todo, aí a gente vai dar uma aula 8 horas da noite de cromoterapia, um grupo que a gente participa, e que a gente faz com muito carinho, mas, né, levantei hoje às 5h15 da manhã, 8 horas, 15 para as 8 já estava em terapia, e aí eu falei, bom, hoje o dia vai ser longo, né, e aquele escritório é um escritório, eu trabalho com escritório de advocacia, e a gente trabalha com políticos, né? Então, agora é ano eleitoral, e nós vamos trabalhar aí para governador, para senadores e deputados, então, assim, já está pegando fogo, né? Eu falei, então, hoje o dia vai ser bem. A gente pensa, mas fala, mas eu tenho uma ferramenta, né? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, trouxe a minha lanterninha, que depois eu vou mostrar mais ainda para vocês, e eu peguei, usei o verde. Aí eu fiquei com o verde aqui, assim, trabalhando hoje. Meus amigos, nossa, mas está acontecendo? Não está acontecendo nada. Eu estou aqui criando coragem, o verde está me dando coragem, está me dando ânimo, disposição, né? A Argentina perdendo, a Inglaterra ganhando, daqui a pouco virou o jogo, e eu aqui com a minha luzinha verde. O verde, ele traz aquele ânimo para a gente também, sabe? Quando você está meio assim, nossa, estou cansada, mas eu ainda tenho que chegar em casa, fazer uma janta, pôr uma roupa na máquina. Ah, mas Marisa, como é que eu vou usar o verde? Bom, não dá para a gente usar no metrô. Antigamente eu usava no carro, quando eu ia trabalhar de carro, eu colocava a lanterna no meio das minhas pernas, o carro tudo fechado, aquela luz verde, né? Todo mundo olhava. Mas eu não estava nem aí, eu já chegava em casa super bem. Então, assim, se vocês precisam fazer alguma coisa, passar por alguma coisa, falar, nossa, ai, mas eu estou tão cansada, tal, usa o verde. Não precisa ficar usando o tempão, vai lá, tira um tempinho de uns 10, 15 minutos e coloca, que aqui eu tenho essa facilidade de utilizar a lanterna aqui dentro, né? E o verde, ele também promove o quê? O equilíbrio, a cura, ele é um regulador, né? E ele é um anti-estresse. Olha só, é o coringa mesmo, né? E além de ele ter tudo isso, ele também é antisséptico. Sabe quando a gente se machuca, a gente precisa passar um antisséptico ali, ó, pode também usar o verde. O verde é muito bom. Quando a gente fazia o tratamento nos elefantes, nas elefantas, né, Ivan? Nós tínhamos uma elefanta, a Lady, que tinha um probleminha no pé e precisava fazer uma limpeza, né? E eu usava muito, muito, muito verde antes de eu começar o tratamento. Sabe quando a mãe vai lá e
limpa com água e sabão, dá aquela, passa depois aquele antisséptico, antigamente era o mentiolate, que a alma até descolava da gente, né? Hoje a gente tem a cor verde, a gente não precisa sair, a alma da gente não precisa sair voando e depois volta, porque aquilo ardia pra caramba, né? Então fica a dica aí também. Agora vamos para a próxima, Ivan, é o azul. O azul que está relacionado ao nosso chakra laríngeo, né? O azul ele é considerado a cor de maior propriedade terapêutica, né? Olha só, ele vai além dos campos mentais, além das atividades psíquicas, né? Ele atua ali nas esferas mais sutis, as esferas energéticas espirituais, né? O azul, o índico também, né? É uma cor que ela nos oferece aquela paz de espírito, aquela tranquilidade, né, que traz aquela coisa gostosa, né? Os hospitais, eles usam muito, né, o azul. Se vocês observarem, eles usam a roupa de cama azul claro, os médicos usam é, a roupa deles, quando entram para o centro cirúrgico, eles usam verde. Então, assim, se a gente parar para pensar, olha quantas. Depois que vocês tiverem, passarem, né, pela aula de hoje, vocês vão começar a observar a questão das cores nos hospitais, nas clínicas, né? E o azul, ele nos traz também uma serenidade, tranquilidade, harmonia, a comunicação, a sociabilidade, o relaxamento, proteção, fé, espiritualidade. Olha quanta coisa o azul nos traz, né? Ele é uma cor que ele acalma o nosso sistema nervoso, e ele é muito, muito, muito bom para quem tem taquicardia, né? Problemas de hipertensão, né? E ele também serve para qualquer tipo de dor, porque ele é um analgésico, né? Ele é um anti-inflamatório, um antitérmico. Olha só quantas coisas boas também tem o azul. Então, o azul e o verde são os dois coringas aí da cromoterapia, que dá para a gente usar bastante. Aí, na dúvida, nossa, mas eu queria fazer um tratamento, ou uma coceira, alguma coisa, mas qual cor que eu uso? Na dúvida, uso o verde para. No começo, primeiro o verde, depois o azul. Pronto. E põe a intenção. Quando não souber o que fazer, é o azul e o verde por intenção. Para que que você quer? É para uma coceira, para uma dorzinha no canto do olho? Eu sempre, a gente quando trabalha com os cristais, a gente tem que pôr a intenção. Com a cor também. Quando a gente vai utilizar qualquer cor, a gente tem que pôr a intenção nela. Quando a gente tem ali o protocolo, que depois eu vou falar para vocês do Valcapelli, que tem já o protocolo de algumas enfermidades, mesmo assim a gente precisa colocar a intenção. Para que que eu estou usando essas cores? Esse conjunto de cores ou só essa cor? Então eu ponho uma intenção. A minha intenção é de curar o quê? De aliviar o quê? Certo? Deu para entender até aí? Então tá. Agora vamos para a próxima cor, Ivan, que é o índigo. O índigo é do nosso chakra frontal, né? O índigo, ele promove a mais profunda visão e sentimento da verdadeira realidade da vida, né? Elevando a nossa consciência, a compreensão e o entendimento dos processos que envolvem a vida humana. E aqui seria o nosso terceiro olho. Então, o índigo aqui, ó, quando a gente precisa de alguma revelação, a gente precisa de alguma resposta, alguma coisa, traz a intenção para o chakra aqui, para o frontal, e traz a intenção e traz a pergunta, traz a cor do índigo, que vem a resposta vem. No yoga, a gente também medita, né? E quando assim eu vou meditar, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar a minha meditação, eu vou aqui no meu frontal, trago o índigo para mim, e eu fico aqui com ele, aí eu começo a minha meditação. Gente, é muito bom. Quem faz prática de meditação,
Fica outra dica aí, de trazer o índigo, porque quando a gente está meditando, a gente está no aqui, a gente está no agora, e junto com a cor, nossa, é muito bom. É muito bom. Sabe aquele dia que a gente está em dúvida, não sabe para onde que vai, se a gente corre para frente, para trás, para o lado, se a gente ficar parado, o que que a gente faz? Então, dá uma paradinha, respira fundo, se traz no aqui e agora, esquece o externo, se traz para você, traz toda a sua intenção para o seu chakra frontal e traz o índico. Aí as coisas vão clarear para vocês, clareia. É só a gente pôr a intenção que dá certo, tá bom? E ela também tem um efeito anestésico. Na verdade, ela é até um sedativo poderoso. O azul, ele não acalma, ele acalma. Então, já o índigo, ele ceda, gente, é uma sedação, pensamos assim, ele é mais forte. Então, quando a gente também está muito, muito agitado, que a gente vê que o azul não está dando certo, faz isso que eu acabei de falar para vocês. Pode usar o índigo. Traz para o frontal, usa o índigo, que vai ajudar bastante. Então, ele é um anestésico muito mais do que o azul. Bom, eu só estou dando umas dicas aqui, tá, gente? É uma coisa básica para a gente ter só uma ideia do que é a cromoterapia para quem não conhece, tá bom? Então, agora vamos falar do violeta. O violeta, ele é a cor, né, do nosso chakra coronário, é uma cor voltada puramente para a alta espiritualidade, né? É a cor da transformação plena, né? Sendo bastante utilizada para transmutar todo e qualquer processo, do negativo ao positivo, devido a essa sua força, essa sua vibração que essa cor tem. Tá? Então é bom utilizá-la nos momentos assim, quando a gente vai se conectar aí com o universo, com a espiritualidade, sabe, para aquela transmutação interna de pensamentos, de sentimentos. Então, quando a gente precisa se conectar lá com Deus, lá com a espiritualidade, o violeta é muito bom. E ele também é bom para quem teve AVC, para tumores malignos, ele também é bom para purificar o sangue, ele é um paralisador de infecções, né? Então, é uma cor assim que quando a gente usa para fazer tratamento de tumores, então, quando o tumor, a gente faz, quando é um tumor benigno, a gente faz um tratamento até uma certa cor, e aí, para finalizar, quando é maligno, a gente coloca o violeta. Aí fica um tratamento mais fechado para tumor maligno. Depois eu falo isso para vocês também. E, além de tudo, ele é um antibactericida. Olha aí que legal. Agora eu vou dar uma dica para vocês do violeta. Eu fiz um curso de cristal e uma colega deu essa dica e eu falei, nossa, eu vou usar isso, né? E eu uso e dá certo. Sabe quando a gente está num lugar que está tendo uma discussão, uma briga, ou às vezes acontece da gente entrar no meio de uma discussão sem a gente esperar? Então, o que que eu faço, né? O que ela ensinou o pessoal do grupo a fazer? Se coloca dentro de uma cápsula de violeta, né? Você se coloca, as pessoas que estão ali em discussão, em brigas, coloca todo mundo naquela cápsula, cada um em uma. E aí eleva o pensamento ali, ó, e pede para que aquilo sana, para aquilo acabar, para que todo mundo entre em harmonia. Gente, dá certo. Dá super certo. Eu já fiz. E sabe também que para que eu uso o violeta na cápsula? Quando eu saio de casa. Eu saio de casa, eu me envolvo ali no violeta para me proteger. Então, para me proteger no trânsito, para me proteger agora no meu trajeto de metrô, para me proteger na rua. Então, eu uso também. E eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quando vocês não querem que ninguém te vê aquele. Tem dia que você não quer que ninguém te chama, né?
Então, tem dia que às vezes a gente está trabalhando, tem tanta coisa para fazer, ou está em casa, a gente não quer ser perturbada. Põe a cápsula de violeta, aí vocês ficam ali, ó, quietinhos, que ninguém perturba. Então, depois vocês façam isso, testem, depois vocês compartilhem, por favor. Porque para mim sempre deu certo. Mas não esqueça de colocar a intenção. Toda vez que for utilizar a energia das cores, precisa ser colocada a intenção. Combinado? Vamos lá para o próximo, Ivan. Essas cores, o branco, o cinza e o preto, tá? O branco é uma cor associada à pureza, para paz, para limpeza, para higiene, para bons fluidos, né? Agora, a cor cinza, o preto, o marrom, eles não são cores que a gente utiliza no processo de terapia, tá? Então, assim, se utiliza para outras questões, para ambientes, mas não para processo terapêutico. Até o branco, a gente usa ele para questão de paz, como eu falei, para bons fluidos, mas para processo terapêutico a gente não usa, tá bom? Então fica essa outra dica também, porque teve uma aula que me perguntaram, mas Inês, e o branco, o preto, como é que funciona? Porque eles são cores neutras, que são neutras, elas neutralizam, então a gente, para a fazer a aplicação de processo terapêutico, não, tá? Pode-se usar em roupa, em ambiente, aí ok, não tem problema nenhum, mas não em processo terapêutico, certo? Próximo slide, Ivan. Onde como nós podemos utilizar a cromoterapia? Olha aí, nós podemos utilizar nos ambientes, olha lá um sofá cinza, uma parede azul. Nós podemos usar nas vestimentas, né? Porque a gente tem dia que a gente não está muito legal, a gente acorda meio xoxo, então vai lá, coloca um laranja, põe um amarelo, ou então vai lá, põe um verde para te deixar com mais energia, né? Então você pode também utilizar aí as cores nas roupas para te ajudar também no seu dia a dia, tá bom? Você pode usar também os alimentos. Ah, eu estou com um problema de estômago, né? Ah, então vamos comer alimentos verdes. E sempre também colocar a intenção, né? Na hora que está comendo alimento da cor verde, então também pode usar a cromoterapia nos alimentos. E se vocês pararem para pensar, um prato de comida cheio de cores, ele não fica bonito e dá mais vontade de comer? Pega um prato com um filé de frango, uma batata, um purê, um arroz. Ai, né? Ai, perde a graça, né? Só se tiver com muita fome. Mas, gente, né, só tem isso para comer. Aí vai lá e põe mais cor, põe verde, põe amarelo, amarelo não, põe verde, põe um vermelho, põe lá puxando pro roxinho, uma berinjela, uma coisa assim. Aí o prato fica mais vistoso, né? Dá até mais vontade de comer, tá? Então a gente também pode utilizar na cromoterapia e no vestuário, a gente pode usar no ambiente, a gente pode usar nos alimentos, e também a gente tem aí os cristais, que ajudam muito também, cada chakra, você usar o cristal correspondente das cores, tá? Que vocês já aprenderam aí também os cristais, mas tem a questão da cor dos cristais, que vocês podem utilizar, tá bom? E da água solarizada. Vamos ver se é o próximo slide que fala da água solarizada, Ivan. Pode aí. Não, volta, Ivan. Esse é o próximo, né? O da água solarizada aí, ó. Olha lá. Água solarizada. Como é que a gente prepara uma água solarizada? Hoje eu já vi que tem até essas garrafas, inclusive que está aí no slide, mas tem garrafa com essas cores. Mas elas vão desgastando, elas vão saindo. Inclusive, eu tenho uma verde e uma azul que já estão desbotadas. Mas vamos supor, eu não tenho a garrafa colorida, então vamos lá. Tem que ser sempre um recipiente, tem que ser de vidro, tá? Não tenho a garrafa verde, não tenho garrafa rosa nem amarela.
Papel celofane, pode comprar papel celofane, envolve a garrafa de papel celofane. Antes, coloca lá água. Água sempre purificada, tá? Água mineral, água do filtro, né? Água filtrada, sempre, tá? Nunca direto da torneira, tá bom? Quanto mais purificada, melhor ela. Quanto mais limpinha, tá bom? Aí vocês colocam a água, enrola, vamos supor, o rosa, o verde, vocês colocam a cor que vocês vão querer, e aqui está a incidência da cor, os horários. Então, o azul é das 5 às 7, tá? Ah, mas poxa, Marinês, eu acordo só 8 horas, como é que eu vou fazer? Tudo bem, gente, eu não tenho problema nenhum, isso é só a incidência. Porque se você pegar a garrafa, envolver ela no celofane azul e você colocar ela lá durante o dia, ela vai receber toda a propriedade da cor azul, toda a energia. Então não tem problema. Ah, mas está chovendo. Não tem problema. Tá muito sol. Não põe, não deixa assim no sol, né? Para não ficar quente. Mas pode colocar. Agora, se você, vamos supor, você quer o laranja das 10 ao meio-dia, então, procure deixar nesse horário das 10 ao meio-dia. Ah, mas eu não consigo das 5 às 7, o horário do azul. Tudo bem. Ah, mas eu consigo das 9 às 10 quando eu precisar do amarelo. Deixa lá, a partir das 9 horas. Deu 9 horas, encerrou o verde, já inicia a incidência do amarelo. Aí vocês podem deixar lá e vai tomando ela em doses homeopáticas. Sabe? Vai lá, toma um pouquinho de cada vez, vai lá, vai tomando durante o dia. Por quantos dias pode ficar? Ah, no máximo 3 dias, não mais que isso. Mas como dá para fazer todos os dias, então faz para um dia, já vai fazendo, preparando a outra para o dia seguinte e vai tomando água, tá bom? Vamos lá, Ivan, por causa do nosso horário, né? Próximo slide, Ivan. Aí tem também aí, ó, os chakras, as cores e as notas musicais e os mantras correspondentes. Eu quis colocar isso para vocês porque eu vi num livro de cromoterapia e eu achei super legal. Então, cada chakra tem sua cor, que tem a sua nota musical e tem seu mantra. Olha que legal, né? Falei, eu vou dividir isso com eles, já em todos os slides tem, em todas as aulas que eu tive, sempre coloquei. Eu acho legal, não sei quem pratica yoga, né, Beto? Olha um mantra aí que a gente pode estar usando para cada chakra, tá bom? Então fica mais uma dica aí para vocês também. Próximo, Ivan. Agora vamos falar um pouquinho de como a gente faz o tratamento. Para dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça, então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a cor azul. Então, eu vou pegar, no caso que eu vou pegar a minha lanterninha, vou colocar no azul. Aí eu aplico aqui o azul no sentido horário, tá? Aí eu fico aqui aplicando. Ah, mas eu canso de ficar assim, não tem problema, pode deixar parado também. Aí eu aplico ali, ó, por 20 minutos. Nossa, mas Marinês, eu não consigo ficar assim. Então tá bom, pode deixar no lugar e direciona para sua cabeça, tá? Aí eu vou virar um pouco, não tem problema. 20 minutos. Coloca a intenção para que você está usando aquela cor. Estou usando essa cor agora que é para minha dor de cabeça. Tá bom? Depressão. Aí eu vou usar a cor amarelo. Opa. Aí eu pego o amarelo. Depressão sempre aqui no frontal e no peito. Ou frontal. Aí eu faço no frontal 5 minutos do laranja. No peito, 5 minutos. Aí depois, peraí que eu não... É o laranja, depois vem... Não, é o amarelo, depois é o laranja, amarelo. Aí depois vem o laranja. Opa. A gente vai apertando aqui laranja. É 5 minutos do amarelo e 10 minutos do laranja, não é isso? Aqui tá tampando aqui o meu, eu não É tô isso conseguindo ver. mesmo, É é isso isso, mesmo. né? Tá? Aí vocês me perguntam, mas Marinês, como é que eu vou saber disso?
Como é que eu faço para saber que depressão eu preciso usar 5 minutos da luz amarela no frontal, 5 minutos no, no peito e depois 10 minutos do laranja? Aí aqui tem um livro do Val Capelli. Depois eu vou mandar foto para vocês dos livros que eu utilizei aqui. Esse livro do Val Capelli, ele segue um protocolo. Aqui no final do livro, vou falar da lanterna também, tá? Aqui no finalzinho, bem na última página, aqui tem as enfermidades. Então, aqui tem para alergia, Alzheimer, tem para amidalite, tem para apendicite. Aí você, vamos supor, vamos pegar aqui uma de anemia. Então, aqui na anemia, ele fala para aplicar luz vermelha 5 minutos na corrente sanguínea e tomar água solarizada vermelha. Tá vendo só? A água solarizada, onde que ela entra? Mas como é que eu vou aplicar na corrente sanguínea, Marinês? Vamos lá. Você pega, coloca a luz vermelha, fica próxima dela. A corrente sanguínea não é o corpo inteiro? Então, vocês vão aplicar o vermelho, vão visualizar e colocar a intenção todinho na corrente sanguínea. E depois vocês preparam a água solarizada e vai tomando durante o dia. Quantas vezes eu posso fazer isso? Pode fazer uma vez por dia, todos os dias. Ah, eu não posso fazer todos os dias. Tudo bem, então faz quando pode. Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Isso vai ajudar bastante. Quem que tiver interesse de fazer um curso de cromoterapia, querer se aperfeiçoar e se aprofundar, eu indico vocês procurarem o Val Capelli, tá? Ele, se vocês colocarem lá Val Capelli cromoterapia, vai dar o endereço dele, salvo engano, ele dá o curso aqui no bairro Santa Cruz, acho que ele ainda está lá. Podem fazer o curso com ele, e inclusive ele até pede para fazer estágio, é feito lá com ele também os estágios. Então, assim, a gente falando a primeiro momento dá a impressão que é muito difícil, mas não é. Existe já um protocolo que a gente utiliza bastante dele, a gente não precisa ter medo, como eu disse para vocês. Tá, mas aqui não tem para cuidar de frieira, vamos supor. Tudo bem, então vamos usar o verde. Põe a intenção. Tá, mas vamos procurar, saber se tem, se não tem. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial que tudo que a gente coloca lá responde para a gente, né? Mas a gente tem que sempre lembrar da intenção e do que onde a gente vai cuidar. Ah, eu tenho que cuidar do rim. Ai, mas como que é o rim? Onde é que está o rim? Bom, acho que já fizeram a aula com o Beto, né? Vai lá, procura, pesquisa, onde é que está o rim? Ah, tá aqui, ah, tá, vou aplicar aqui em mim ou vou aplicar em alguém. Então, você visualiza o rim da pessoa, visualiza o seu rim e aplica a cromoterapia. Eu não tenho lanterna. Tudo bem, se você não tem lanterna. Usa aqui, ó, sua mente, ó. Traz aqui a energia da cor e coloca lá. Vocês não estão fazendo curso de magnetismo? Né? Pega a energia e coloca lá. Projeta energia. Projeta, entendeu? Então dá para fazer até mesmo sem a lanterna, tem lanterna, tem um monte de lâmpadas. Põe no próximo slide, Ivan, para a gente ver, que eu acho que já está no próximo, se eu não me engano. Olha aí, Tá olha aqui, ó. as dicas. Tá vendo essas lanternas? Essa que eu comprei, não achei na internet, mas tem umas que, essa primeira, olha, que tem a ponteira de cristal, a que está mostrando aqui embaixo também, abaixo das cores ali, das plaquetinhas, ela é muito boa, eles falam que é uma espécie de uma caneta, né? Eu já vi dela, e vocês estão vendo ali embaixo que tem duas coisas de acrílico de duas cores. Eu acho bem interessante ela, porque vamos supor, se você precisa de usar o laranja e o amarelo, você já coloca ali e ele já faz o tratamento de uma vez só. Olha que legal, que interessante isso.
tá? E outra dica também que eu quero dar para vocês: toda vez que a gente for usar as cores, sempre começa do vermelho para o violeta. Se vocês observarem, as cores elas começam assim, sempre utilizando das cores quentes para as cores frias, tá bom? Esse tipo de lâmpada, essas coisas vocês acham no Mercado Livre, na Amazon também tem, mas o preço do Mercado Livre é bem melhor para quem tiver interesse de comprar, tá bom? Essa lâmpada que vocês estão vendo aí, tem no Mercado Livre, vem até com controle remoto, e tem umas que vem com Bluetooth que dá até para ouvir música enquanto tá usando da cromoterapia. Ah, mas como que eu vou usar a lâmpada? Vocês podem comprar aquela que rosqueia, né? E pede para o marido, Toquete. é o soquete, né? Aí compra um pedacinho de fio, faz uma extensão, liga ali na tomada e ó, e vai trocando a cor com o controle remoto. Em todas as cores ali, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês fiquem à vontade de estar perguntando lá no grupo, me chamar também no particular, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos ver aí qual é o próximo slide que eu acho que finalizou. Esse Áureo Corrá, ele tem umas músicas, tem, né, como é que fala, umas faixas de música o croma. Então tem o índigo, tem o azul, tem o verde. Então, quando vocês também quiserem usar da música, vocês podem usar ele também. Eu deixei do índigo uma sugestão. Se vocês procurarem lá no YouTube, Áureo Corrá Croma, aí vocês vão ver que tem todas as cores. Ah, hoje eu tô, né, tô triste. Ai, põe na Áureo Corrá Croma amarelo, né? Que o amarelo traz alegria, né? O laranja também. Vocês podem utilizar da música também, né? Junto, quando estiver aplicando a cromoterapia, utiliza a música junto, tá bom? E aqui tem alguns livros que eu vou passar para vocês, mas do Val Capelli eu tenho esses dois é o que eu uso mais, tá? Ele tem outros também. Um livro que eu achei muito, muito gostoso de ler, de interpretar, esse aqui, olha, O Poder das Cores, do Marcelo. Marcelo. Eu vou tirar foto e vou mandar no grupo aí para vocês, tá? Esse livro também tem este aqui, que é muito bom, ele é mais complexo, assim, é uma leitura um pouco mais cansativa, mas é muito bom. Tem bastante informação aqui, tá? Esse também é sensacional, é um livro fininho, mas fala muita coisa interessante da cromoterapia. E tem esse aqui da Pauline Cor, né? O Manual da Cura pela Cor. São todos livros assim bons, livros que eu indico para vocês, para quem nunca ouviu falar de cromoterapia. Quem nunca ouviu falar de cromoterapia e quer começar, começa com o Val Capelli. Val Capelli, ele é muito, muito, muito bom, gente. Eu gosto bastante dos livros dele, tá bom? Acho que agora o próximo é só uma mensagem que eu deixei aí para vocês, né? Que quando a alegria não estiver presente em seus corações, busquem meditar com as energias das cores, das músicas e dos cristais. Deixa eu tirar aqui que o negócio está aqui bem na frente. Em silêncio, no aqui e agora, e sem julgamento, sintam a energia dos cristais, a melodia mais suave, o azul do céu, o verde do mar, o amarelo do sol, o prateado da lua, reverberando em seus corações. Percebam que a alegria os envolverá com muita amorosidade. Então, sentirão uma imensa gratidão. E eu agradeço muito de ter compartilhado aqui com vocês esse bate-papo, né? Mais uma ferramentinha aí para a bagagem de vocês. E agora, se vocês tiverem dúvida, por favor, fiquem à vontade.
Ninguém tem dúvida? Ah, se não tem dúvida, a gente pode perguntar para o grupo, né? Rodrigo. Oi, Marinês, boa noite. Obrigado Olá. pela aula. Minha dúvida é mais ou menos a seguinte: existem casos, eu entendi que existem os protocolos, mas assim, existem casos que talvez seja mais indicado pela pessoa uma cor ou outra cor, mesmo sendo a mesma doença ou o mesmo órgão? Não, Rodrigo. Vamos supor, se você tem um problema de úlcera e eu também tenho, a gente vai usar do mesmo tratamento. Então, não entra, por exemplo, a intuição na hora de buscar uma cor mais apropriada ou outros meios para se indicar. Você pode, vamos supor, você está lá fazendo o tratamento, então tá eu e o Ivan, nós dois estamos com um problema de úlcera. Aí você vai lá e faz o tratamento lá que tá no, que segue o protocolo. Usou para mim. Ok. A hora que você está no Ivan e você sentir, nossa, eu quero pôr essa cor, coloca. Uhum. Porque você está recebendo uma intuição. Aí não tem problema nenhum. Mas assim, você siga o protocolo e depois se vem uma intuição, ou se você acha que você precisa ficar um pouco mais com uma certa cor, pode ficar. Porque você está recebendo uma intuição. Quando a gente vai se preparar, que a gente se leva os nossos pensamentos lá com a espiritualidade para começar a fazer os tratamentos, a gente recebe as intuições. Aí pode sim, tá? Não tem problema nenhum. E vai sem medo, porque se você colocar uma cor a mais lá no Ivan, ele que lute depois para liberar essa cor a mais que ele recebeu, tá? Não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo, tá bom? Porque a mãe Obrigado. deixou. Não, Oi, imagina, por eu estou favor. de cor agora. Muito bom. Marinês, Oi. só uma coisa. Antes da próxima pergunta, eles vão receber um pacotinho de cores de alguns livros que eu tenho aqui, em PDF. Tá. Eles vão receber A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Do Marcelo vão receber O Poder das Cores. Do René Nunes, Cromoterapia Aplicada e Dinâmica da Cromoterapia. E do Val Capelli, Cromoterapia, a Cor e Você. É esses que eu tenho PDF e eles vão receber. Ai, que Então, bom, Ivan. Esse aqui do Val Capelli, né? E é, o. Nossa, que legal. Então você já coloca para eles, você coloca primeiro, aí depois eu mando foto dos outros. tá, não, você manda os outros, esses daí já vai num pacotinho, porque para cada aula dessas de potencializadores, eu faço um pacotinho e mando um módulo separado só Ah, sobre aquele tema para que o pessoal possa pesquisar, se tá. aprofundar, porque, na verdade, não é uma aula de cromoterapia que vai fazer com que a pessoa saiba Não, cromoterapia. não, Isso não, aqui, na não. verdade, é uma introdução ao conhecimento da cromoterapia, né? E um convite, né? É um Para. convite, exatamente, é um convite para isso. Essa é a intenção dessa aula, né? Você E quer que da, eu mando no grupo ou eu mando para você direto? Ah, manda no grupo. Ah, Você tá bom. tem, você manda no grupo, no grupo nosso e Tá, eles vão receber, eles vão, tá bom. vão receber as informações, tá? Combinado, É lá que a gente coloca as informações para eles. Fica tranquilo, combinado. tá bom? Tem problemas. Mais alguma pergunta? Não é uma pergunta, não, é um depoimento mesmo, Marinês, tudo bem? Ah, sim. Tudo bem, meu querido. O pessoal que me conhece há muito tempo sabe que eu passei por um mal bocado aí por um tempo, referente à parte de insônia, principalmente. E, assim, a cromoterapia me ajuda muito com essa questão. Você comentou do verde, pode ver que meu ambiente Uhum. aqui está verde. Depois das 8 horas da noite, eu já faço a higiene do sono. Então, as minhas luzes em casa, eu já coloco no padrão verde, porque dessa forma eu começo a produzir melatonina para que Uhum. o organismo ele entenda que está naquele horário, está próximo do sono, entendeu? Isso. Então, eu já vou fazendo isso, né? Principalmente para a parte de para dormir, né?
E quando eu tenho algum problema para cicatrização, alguma cirurgia que eu passei, etc, etc, aí eu uso um pouco do laranja, do amarelo, dependendo da região, para poder fazer essa parte da cicatrização. Mas é só Isso um mesmo. complemento aqui. E foi bom você ter falado, Marcelo, a questão do sono, da insônia, né? As pessoas, eu até cheguei a indicar o azul, mas assim, eu aprendi, eu vi depois também uma reportagem, foi da Universidade de Harvard, que o azul, ele é utilizado à noite para dormir, ficar com a luz azul, ela não é bom porque ela corta a produção da melatonina, né? Se Entendi. vê aí as telas de computadores, de Uhum. celulares, que isso bloqueia a nossa produção. Então, o que que eu aconselho vocês? Até uma certa hora, pelo menos até umas 7 horas da noite, passou das 7 horas, não já utilizar muito tela e não utilizar a cor azul para dormir. E a dica é: vocês podem colocar a cor azul no quarto. Vai lá, acende a luz azul, põe lá acende ou põe direto da luz do quarto, ou põe um abajur, deixa lá. Pode deixar por 2 horas antes de dormir. Vai entrar no quarto para dormir? Apaga a luz. Não fica com a luz azul para dormir. Ah, mas Marinês, você sabe que às vezes eu acordo de madrugada para ir ao banheiro, tal, tomar uma água. Aí eu posso acender a luz só para eu enxergar? Não, porque se você tiver na produção de melatonina, ele vai cortar. Então, o que que eu indico? Uma luz vermelha. Vermelho? Vermelho. O vermelho, ele mantém a produção de melatonina. E aí, o que que eu fiz? Quando o meu primeiro neto nasceu, eu fiz isso com ele, porque assim, ele acordava à noite para mamar, e eu falei para minha filha, nada de azul, nós vamos colocar uma lâmpada vermelha, porque ela não enxergava, tinha que pegar ele no colo, tirar ele do berço, e tal. Falei, acende a luz vermelha para você enxergar. Enxergou? Pega o nenê, apaga a luz vermelha e amamenta ele no escuro. Ah, tem que trocar. Ah, acende a luz vermelha, mas não ali direto no quarto, deixa num outro cômodo, a porta um pouquinho aberta e acende a luz vermelha, porque não vai cortar a produção de melatonina e a gente consegue voltar a dormir. E eu tenho feito isso, porque quando eu acordo à noite, eu preciso ir ao banheiro, eu não enxergo. Então, eu deixo uma luzinha vermelha no banheiro. Até o banheiro eu consigo enxergar. Eu vou assim no vermelho, faço, tem que fazer e volto a dormir. Gente, dá resultado. É diferente, não é, Marcelo? Com certeza. Ah, Uma outra coisa, Marinês, isso aí também é um depoimento, mas vale para todos nós. Nós, normalmente, em casa, na época de verão, tem a questão dos mosquitos e tem aquelas luzes que atraem. E elas são azuis, violetas. Violeta. Então, tem que tomar cuidado com isso no quarto. Você, à Uhum, noite, na hora de dormir, tem que desligar isso, tá? sim, Porque senão vai interromper a tua produção de melatonina. isso mesmo. Só uma dica. À noite temos que dormir no escuro. Não adianta, é escuro. E foi bom a gente, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ver essa entrevista, de aprender isso, e realmente é outro resultado. Dá certo, dá certo. Você falou bastante né, nessa nossa conversa hoje sobre a intenção Uhum, de tudo. Então, só lembrando a todos aqui, que todos aqui estão aprendendo magnetismo, tudo é magnetismo, as cores, os cristais, os aromas, e nós colocamos a intenção em tudo. Então, o magnetizador, na hora que ele vai dar um passe magnético, como nós estamos aprendendo, estamos falando deles de outras maneiras, através da croma, através dos cristais, vamos falar através do Chandivini também, mas é a nossa intenção para todos vocês. Quando eu imponho as minhas mãos, eu não imponho simplesmente por impor. uhum. Eu vou colocar ali
Se eu colocar um violeta, se eu colocar um verde na minha intenção, porque veio uma intuição para que eu projete um verde para o assistido, que está ali à minha frente, esse verde tem que ter uma intenção, não é simplesmente um verde. Isso mesmo, Ivan. Então eu creio que nós temos que começar a entender que para tudo todas essas ferramentas que vocês tiveram ou estão tendo uma introdução, e cada um de vocês vai estudar de acordo com a sua facilidade ou vontade ao longo da sua caminhada, e vão poder utilizar isso nos assistidos, é sempre com intenção. Todo passe, toda energia que você doa, sempre tem que ter um objetivo. Aí vocês vão dizer, não, é difícil. Não, não é difícil. É simplesmente vocês comecem a fazer. Quando a gente começa a andar, quando a gente é um bebê, nos primeiros, a gente dá passos. Então a gente vai sempre dando um passo por dia. Vamos aprendendo uma coisa de cada vez. O que nós estamos mostrando para vocês aqui é que existem caminhos que podem ser trilhados no momento que vocês tiverem oportunidade de estudar um pouco mais, para poder servir melhor. Somente isso. Tá? Verdade. Desculpe, Marinês, interromper, Não, mas eu só estava imagina, com vontade de imagina. falar isso daí. Já Não, então, fazia não tempo interrompa para todos nenhuma. vocês. É importante isso sempre ser dito, Ivan. É muito importante a gente usar na nossa intenção e saber por que que a gente está usando, né? Não dá para chegar e aplicar um Não, tratamento, fazer um magnetismo, usar de cristais, sem estar totalmente conectado com as intuições certas, com as intenções. Não dá. A gente precisa estar ali com muita responsabilidade, né? Ah, mas se eu certeza. aplicar uma corzinha não vai fazer mal. Tudo bem, não vai fazer mal, mas se a gente estudar, a gente praticar e a gente fazer com responsabilidade, com certeza vai ser muito melhor, né? É só ir estudando, não quer dizer que a gente vai aprender tudo de uma vez. Não, não dá, não dá. Nessa vida a gente aprende em todo momento. E outra coisa, os nossos assistidos são os nossos maiores professores. É verdade. Quando chega um assistido na tua frente, ele às vezes passa a ser um desafio. Você vai Uhum, estudar aquele assunto com mais profundidade, vai ver como é, você vai aplicar, se vai utilizar a cor, vai utilizar um cristal, um aroma, ou tudo junto, um pouquinho de cada coisa, além do passe magnético, além de uma técnica magnética. Então é, vocês é tudo, é um conjunto. E a gente é vai estudando, vai buscando informações o tempo todo. É só verdade. isso. Perguntas mais para Marinês. Vamos explorar essa moça que eu tenho que encerrar essa aula aqui. Uhum. Mais Mas perguntas? lembrando, caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer aí dos dias, eu estou à disposição. Às vezes pode ser que eu não É. consiga responder de imediato durante o dia, por conta do meu trabalho, mas eu respondo assim que eu puder. Uma pergunta, Marinês, agora minha aqui. Quando a gente falou de água solarizada, tá? Você Hum, falou que a gente poderia colocar água no horário, colocar um papel, um celofane sobre a bom, garrafa, tá certo? Para receber aquela energia daquela cor. E quando, por exemplo, eu preciso de mais de uma cor naquela água? Eu posso deixar aquela garrafa, lá vai das 7 até as 10 para receber três cores diferentes, por exemplo? aí você tem que colocar 3 garrafas diferentes. Ah, beleza, agora entendi. Para cada Então, cor, uma garrafa, uma água, né? Cada... entendi, Ah, entendi. mas eu não tenho papel celofane. Nossa, eu fui lá na papelaria, não tinha, estou precisando muito. Tudo coloca, procura colocar naquela cor que incidente que vai ser melhor e intenção. Cor azul. Eu quero uma água Perfeito, solarizada, eu preciso da cor azul. Coloca lá e pronto. tá bom. E mais 2 pessoas, acho que está com. A primeira é a Sônia, que levantou a mão. Vamos lá, Sônia. Boa noite. Boa noite, Sônia. Você falou que o violeta é no frontal, Ana, coronário. No reiki, o violeta é no frontal.
Por que essa diferença entre a cromo e o reiki? Olha, Sônia, eu quando fiz meus cursos de Reiki, que a gente tem fases, né? Só faltou o último, e não foi me dito nada de cores quando eu fiz, no curso que eu fiz, na escola que eu fiz, Ah, tá? dá licença um pouquinho, eu esqueci de te explicar. O reiki trabalhando com cristais no reiki. Se você diz utilizar os cristais quando está fazendo Reiki? Isso. E eu aprendi e faço o violeta no frontal. Agora você está me dizendo que são coisas diferentes, por isso que muda o chakra? Olha, Sônia, a cor, a gente fala as cores relacionadas de cada chakra, tá? Mas de repente você tem, vamos falar lá do gástrico. O gástrico é o amarelo. De repente você tem alguma enfermidade lá no gástrico que você não vai usar só o verde. Você vai poder, vamos supor que tem um tumor no gástrico. Então você vai usar o laranja, vai usar o laranja, o verde e o violeta. Você entendeu? Então, assim, dependendo do tratamento que você vai fazer no órgão, às vezes que nem o gástrico está aqui próximo aqui do nosso estômago, né? Que é a nossa, aqui, bem nessa região. Você pode usar outras cores. Agora, quando eu aplico o reiki, eu vou aplicar o reiki e cromoterapia. Não, primeiro eu faço o reiki, finalizei o reiki. Aí eu entro com a cromoterapia. Ou eu entro com a cromoterapia, deixo lá a cromoterapia, aí depois eu vou e aplico o reiki. A ordem não importa, mas é um de cada vez. Eu nunca fiz reiki com cores, Não, eu não estou. Ah, com tá. cor, com cristal. Eu faço um de cada. Eu já utilizei de cor, de cristal, de aromaterapia e reiki numa pessoa. Mas primeiro eu fiz o quê? Primeiro eu apliquei um reiki nela. Depois do reiki, eu fui lá e fiz a distribuição dos cristais. E aí eu entrei com a cromoterapia, aí eu fui fazer. Então, assim, eu fiquei quase 1 hora com essa pessoa, mas eu fui fazendo uma coisa por vez. Enquanto o cristal, apliquei o reiki, o cristal ficou lá, eu fui usando a cromoterapia, tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, Mas posso pode colocar um sim. pitaco? Então, eu acho que é importante entender que os chakras, eles vibram numa determinada frequência, que está ligada a uma determinada cor. Quando a gente falou de chakra, a gente já mostrou tudo isso. Quando eu vou utilizar uma cor, quando eu vou utilizar num determinado órgão, em função da cor terapêutica, por exemplo, eu não vou usar no gástrico, no chakra gástrico, o verde. Eu vou usar no chakra gástrico o amarelo. Mas se o estômago estiver com uma bactéria lá dentro, eu vou jogar o verde dentro do estômago daquele assistido. E Porque também pode aquele jogar o assistido, violeta. o violeta também, mas é no estômago em função da enfermidade. Isso. Agora, a vibração do chakra, ela tem que obedecer àquela cor da vibração dele. Se eu colocar no chakra, por exemplo, se eu colocar lá no coronário, eu colocar um vermelho, o cidadão vai sair com uma dor de cabeça terrível. Então, eu não posso fazer isso. Uh-uh. Então, a gente tem que respeitar. Lembre-se aquelas aulas introdutórias, antes da gente começar a falar de aromas, cristais. Quando eu dei uma aula geral, falei um pouquinho de cada coisa, falei um pouquinho de música, falei das notas musicais, falei de tudo isso, inclusive as cores do nosso corpo em função da vibração, dos nossos estados emocionais, as cores que nós vamos emitir através da nossa aura em função do nosso estado emocional. Então, nós temos que levar tudo isso em conta. Então, primeiro, chakra tem frequência e tem cor em função dessa frequência, que eu tenho que usar para equilibrar o chakra. O órgão que está ligado àquele chakra, por exemplo, o fígado, ele está ligado ao esplênico. O baço está ligado ao esplênico. Então, eu vou utilizar
no chakra, o laranja, que é do esplênico. Uhum. Agora, no órgão, se ele tiver uma enfermidade, se o fígado estiver com câncer, eu vou usar lá, se eu for utilizar um cristal, eu vou utilizar um quartzo fumê. Eu vou utilizar uma cor relativa, se for um verde, para tonificar aquele fígado. Isso. Eu posso utilizar essas ferramentas dessa forma, mas o chakra tem que obedecer à vibração dele, de funcionamento dele. Senão a circulação das energias no nosso corpo, ela não acontece, desequilibra. Vocês devem lembrar que quando a gente falou da aula de chakras, eu tenho a circulação das energias, ela vai descendo pela região ventral, passa pelo períneo e pela região dorsal ela sobe, eterizando. Então ela densa a energia e sobe eterizando pelas costas. Então nós temos que entender que se isso não acontecer, essa circulação natural das energias, a pessoa adoece ou vai se sentir mal. Só isso. Agora, órgão é órgão, chakra, chakra. É Só chakra. isso. Isso. Muito bem. Só para reforçar, porque a gente bate nessa tecla todo o curso e às vezes as pessoas. É muita informação, eu sei de tudo isso. E é por isso que a gente procura detalhar de uma forma mais clara tudo isso. Só isso. Vera, a Vera, Vera, pode perguntar. É sobre a água solarizada, coisa simples. Ela tem os horários, né, que fixam Isso. mais. Eu tenho que cumprir esse horário, por exemplo, das 8 às 10. De repente, se eu coloco às 9, eu perco alguma, ah, sei, alguma força nessa água. Não, Vera, Se não. for 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, 1 hora, dentro desse horário, Não, não perde. Então, vamos lá. Você precisa da cor verde. Você não tem o papel celofane e não dá para você usar, você não vai conseguir colocar naquele horário porque você não está em casa, alguma coisa assim. Você vai lá e coloca a garrafa lá do lado de fora, sempre do lado de fora, e põe a intenção da cor verde. Lógico que se você tiver o papel verde, facilita. Se for naquele horário, naquele momento, você pode colocar, e não tem o papel, pega, coloca na garrafa ou no outro recipiente de vidro, tem que ser de vidro, aí coloca lá, deixa lá e depois retira. Tá tudo certo. Sempre não esquecendo de colocar a intenção, tá? obrigada. Imagina, e eu tô falando aqui com vocês, eu tô com uma dor de estômago, gente. Rosi, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, Rosi. É, na Casa Redenção, nós temos por hábito, na sala de passes de limpeza, uma luzinha azul, e no salão também, quando vai começar os trabalhos, a gente coloca a cor azul. Esse azul não está harmonizando? Tá, né? Tá, Azul ou sim, clarinho. tá. Pode ser o azul, como pode ser o verde também. Na casa espírita Ah, tá. que eu frequentava na outra cidade, era o verde. A gente utilizava o verde, tanto na sala, no salão onde tinha as palestras, quanto nas salas de tratamento. Tanto o verde quanto o azul, Rosi. Já teve Ah, lugar tá. que eu já fui que tem o violeta. Não tem Porque como a gente quer harmonizar o ambiente para acalmar, tranquilizar, então a gente deixa isso. esse azul clarinho, né? E na sala de passes também, quando de limpeza, a pessoa chega. Às vezes eu coloco o verde, Pode né? pôr, pode Porque a gente colocar. tem aquela luzinha pequenininha, então Sim, fica lá. Então é isso aí, tá certinho. Só tá, isso. Então tá bom, Obrigada pela gente. aula, viu, Vê? imagina, que isso, Rosi. Bom, Tchau. então, gente, eu acho que a gente já podia encerrar, né, Marinês? Pelo horário, Podemos, podemos. podemos encerrar. Quem gostaria de fazer as vibrações finais? Pode Diga assim, fazer. né? Você pode fazer, Carla? Então faça, Carla, por favor. Então, vamos todos serenando os nossos pensamentos, as nossas emoções, elevando os nossos pensamentos,
E depois dessa aula maravilhosa, que expandiu a nossa mente, né? Enriqueceu os nossos conhecimentos, a gente vai vibrando muita paz pelo nosso Brasil, vibremos paz pelos países que se encontram em guerra, vibremos paz para vibremos paz pela paz mundial, vibremos pelas pessoas que se encontram em situações de rua e abandono, vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, asilos, orfanatos. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, por todas as pessoas que tenham vícios, né? Vibremos pelos nossos irmãos menos esclarecidos, que se encontram em presídios. Vibremos também pelos vales dos abortados, dos suicidas, né? Rogamos a Deus que tenhamos uma semana de paz, de luz, que sejamos envolvidos com o manto sagrado, com muito amor, sabedoria e discernimento. Deixemos uma vibração em especial para que a espiritualidade possa utilizar onde se faça necessária e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. E é com muita gratidão, né, que a gente agradece a Deus pela oportunidade desse estudo, né, que Ele abençoe a nossa preleição, a nossa preleitora, né, obrigada por compartilhar com a gente todo este conhecimento, e assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, meus Obrigada. amigos, gratidão a todos, uma boa noite a todos. Marinês, gratidão Obrigada. sempre. Obrigada a todos por me ouvirem, por me deixarem compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E o que vocês precisarem é só me chamar, viu? Um beijo grande para todos vocês e que vocês fiquem envolvidos de muitas cores, tudo assim, coloridinhos, confetes coloridinhos e que isso reverbere a semana toda. Combinado? Eu acho que a Amanda quer falar alguma coisa. Amanda, Valeu, pode- tchau. Oi, Amanda. Cadê a Amanda? Ah, dá um oi aqui, Amanda. É isso aí, tchau, Beijo. Amanda. Fica Boa com noite, Deus. mandar um beijo, Mari. Beijo a todos. Um beijo, Tá, meu tchau. querido. Um beijo Boa noite para a todos. todos. Boa noite a todos. Boa